Bom, então a gente agora vai falar de lesões reacionais, neoplasias benignas, e na próxima aula, que no caso é hoje também, neoplasia maligna. Então, o que a gente vai ver? A primeira coisa importante aí da gente falar é diferenciar lesão reacional de neoplasia benigna. Então, normalmente, a gente tem as células ali diariamente sendo afetadas por fatores exógenos e endógenos, né? Então, fatores biológicos, físicos, químicos que agem sobre a célula e que geram, então, um estresse, uma pressão sobre essa célula. É claro que as células, elas têm alguma capacidade de reagir a essa agressão, né? Mas essa reação da célula à agressão, ela vai depender, obviamente, do tipo de célula, né, das características da célula, e obviamente do tipo de trauma, né, da intensidade, da duração desse trauma, para saber se as células conseguem se adaptar ou não. As células, de uma forma geral, elas possuem uma capacidade razoável de se adaptar quando elas são agredidas. Como é que acontece essa adaptação da célula? Então, normalmente a célula ela se adapta de duas formas. Primeiro, ou ela prolifera, ela começa a aumentar em número, né, para conseguir responder mais àquela demanda, ou então ela começa a acumular e vai aumentando de tamanho. Gente, olha que é a vida como ela é. Por exemplo, quando a gente é submetido a uma pressão, a gente toma um pé na bunda. Então, impacto físico de um pé na bunda. Você tem dois caminhos. Um, a proliferação de contatinhos. Você vai sair com geral para esquecer aquilo ali, né? Ou você vai comer igual Deus me livre e vai acumular toda a gordura do universo. É a mesma coisa que a célula faz. Você vê que a gente só repete um ímpeto que já é celular, né? Então, ou você prolifera, ou você engorda, aumenta de tamanho. Ou então você se diferencia, você muda, você vira zen. Você vai virar Madre Teresa de Calcutá. Então são os três caminhos que você tem, né? Proliferar contatinho, evoluir, ascender espiritualmente, né? Ou seja, se diferenciar ou começar a acumular e aumentar de tamanho. Então são nessas três formas que as células normalmente elas se adaptam. Agora, passado o ponto de resposta da célula, ou seja, se exceder a capacidade de adaptação da célula, instala-se uma lesão. Que eventualmente, se removido o estímulo, ela consegue se adaptar e voltar ao normal, a gente chama de irreversível. Ou se extingue as capacidades da célula e ela caminha invariavelmente para a morte celular. Então, gente, qual é a diferença e a similaridade de lesões reacionais para neoplasias benignas? Então, primeiro, as lesões reacionais, como o nome já diz, elas são uma reação. Então, tem sempre um estímulo iniciador, tipo pé na bunda. Então, se eu tenho um estímulo iniciador, tipo pé na bunda, eu vou fazer o quê? Eu vou me adaptar. Ou vou proliferar, ou vou engordar, ou vou mudar de tipo. Beleza? E normalmente, como eu tenho um pé na bunda, eu tenho inflamação, né? Então, a inflamação, ela é vista como o quê? Como choro. Se você tomou um pé na bunda, independente de 1000 contatinhos, de comendo 500 potes de sorvete, tipo Bridget Jones, ou você simplesmente se espiritualizando, chorando você vai estar. Então é a mesma coisa da inflamação na lesão reacional, né? Então a gente vai ter sempre inflamação e adaptação. Já a neoplasia não. A neoplasia, ela é uma proliferação autônoma. A célula acorda e começa a proliferar. Então, clinicamente, as lesões reacionais das neoplasias, elas são parecidas porque ambas têm proliferação, aumento de volumes, geram tumores, né? Mas qual é a diferença da reacional para a neoplasia? A reacional tem causa, tem inflamação. A neoplasia não, é do nada. Então, assim, não adianta eu tratar uma lesão reacional com excisão cirúrgica se eu não remover o quê? A causa, porque a lesão vai voltar, né? A neoplasia benigna não. Eu removi ali a causa, eu removi a lesão,
o paciente está tratado. Tudo bem, gente? Até aí? Então, normalmente, as células, elas podem responder para mais ou para menos, né? O que determina se uma célula vai responder para mais ou para menos? O tipo de estímulo. Se eu estou lá indo na academia pegando peso, o que vai acontecer com a minha musculatura? Vai crescer. Se eu engesso o pé, fico 3 meses engessado, o que vai acontecer com a minha musculatura? Vai diminuir, né? Então a resposta para mais ou para menos, ela depende do estímulo. Agora, se essa resposta vai ser em número, ou se essa resposta ela vai ser em tamanho, depende de quê? Se você vai ascender espiritualmente, se você vai ter 1000 contatinhos, ou se vai comer até morrer, depende de quê? De você, do seu tipo de resposta. Ou seja, quem determina isso é o tipo de célula. Então, nós temos 3 tipos de célula. As células lábeis, as células estáveis e as células perenes. Essa classificação, ela está relacionada com a facilidade que aquela célula tem de proliferar. Então, por exemplo, as células lábeis, elas são células que estão sempre proliferando, como, por exemplo, o epitélio. Então, a cada semana a gente tem uma proliferação para renovação, né? Então, para elas é muito fácil proliferar. Já as células estáveis, por exemplo, são aquelas que elas não proliferam normalmente, né? Mas quando elas são submetidas a um trauma, elas podem proliferar. Então, por exemplo, células sanguíneas, se você perde um pouco de sangue, você vai ter proliferação para aquilo ali se recuperar, né? Então, não está sempre proliferando, mas existe uma proliferação aumentada caso seja necessário. E aqui a gente tem também o tecido conjuntivo. E perenes são aquelas células que não proliferam, como, por exemplo, alguns tipos de neurônios, né? Então, daí a gente já sabe. Se eu colocar uma pressão na célula lábio, ela vai responder como? Exato. Se eu botar uma pressão numa célula perene, o que ela vai fazer? Ela consegue proliferar? Então, ela vai fazer o quê? Aumentar de tamanho. É a única coisa que ela consegue fazer. Então, o que determina para que lado ela vai responder é a capacidade dela de fazer uma determinada coisa. Se ela não consegue proliferar, só cabe a ela aumentar de tamanho, né? Então, sempre que a gente fala de número, a gente fala de plasia, sempre que a gente fala de tamanho, a gente fala de hipertrofia. Então, hiperplasia e hipoplasia para número, hipertrofia e hipotrofia para tamanho. Então, quando a gente fala de mucosa bucal, o que é mucosa bucal? Epitélio mais conjuntivo. Epitélio e conjuntivo sendo pressionados vão responder como? Hiperplasia. Por isso que, eventualmente, vocês encontram as lesões reacionais de boca com o nome de lesões hiperplásicas. Porque na boca a taxa de proliferação é muito alta, então é muito fácil as células conseguirem proliferar, né? E aí, gente, uma coisa importante é a gente ter em mente de que algumas proliferações elas já acontecem de forma fisiológica, né? Principalmente nas mulheres, uma vez que a proliferação ela é ativada por hormônio. Então a gente tem proliferação, por exemplo, durante o ciclo menstrual, né? Proliferação do endométrio para receber o feto que pode vir a ser gerado, durante a amamentação das glândulas mamárias para aumentar. Então, a gente tem hiperplasias, né, que já acontecem. E a gente tem hiperplasias que são compensatórias. Por exemplo, a história do fígado, uma história muito boa, né, que é a lenda do Prometeus. Não sei se vocês já leram, Prometeus abriu a caixa de Pandora e aí ele então condenou o mundo a todos os males possíveis e imagináveis e ele foi punido, sendo preso a uma pedra com seu fígado exposto. Todo dia ia ali um pássaro, comia um pedaço do fígado e aquele pedaço regenerava e comia. Então uma morte lenta, dolorosa e progressiva, né? Então isso aí pode acontecer de forma compensatória. Mas o mais importante pra gente é a hiperplasia
relacionado a agressões, ou seja, a traumas. Aí aqui entra o conceito do sapato, né? Já que vocês são mulheres, vocês vão entender muito bem. Então vocês vieram para cá, para o centro, pegaram o metrô, atravessaram a rua, aqui não tem, mas lá no outro a gente passava por um monte de sapataria, né? Você passa lá por uma sapataria e você se apaixona perdidamente por um sapato. Você não sabe mais como vai ser a sua vida sem aquele sapato. Você sabe que a partir daquele momento você vai sonhar todas as noites com aquele sapato. E aí o sapato custa R$900. E aí, obviamente, você nesse momento, você começa a pensar seriamente em como você vai fazer para viver sem um sapato, que é fato que R$900 você não vai comprar um sapato. Bom, aí você passa o resto da sua vida aí, dos próximos 15 dias, vocês vêm semana que vem, a semana toda aí pensando como viver sem aquele sapato, até que vocês chegam aqui na semana seguinte, o sapato está R$ 99,90. Aí você tem certeza que o quê? Sua tristeza acabou. É um sinal divino de que você precisa ter aquilo na sua vida, né? E aí você chega lá e, obviamente, o 36, 37 acabou. Sobra para vocês o quê? Duas opções, o 35 ou o 38, 39. Se você resolver o 35, aí você bota KY, bota na forma, taca álcool, joga fogo, fica lá igual as irmãs da gata borralheira, com o pé assim, quase saindo do sapato. E aí você vai conseguir, de uma forma ou de outra, entrar a vácuo naquele 35. E aí você vai usar aquele 35 durante uma semana. Quando você tirar o 35, a tua pele vai quase que junto com ele, né? Quando você tira, fica aquela bolha. Por quê? Porque traumas agudos de curta geração levam à perda de superfície, bolha ou ulceração. Agora, se malandramente você comprou o 38, botou aquela palmilha do camelô, você vai usar tranquilamente o seu 38, com ele soltando. Cara, eu não sei vocês, mas a minha sapateira, se tiver um homem que queira me dar um sapato de presente e abrir para tentar ver, ferrou, porque tem tudo quanto é número. Tem 35, tem 36, tem 37, tem 39. Depende do que tá ali na promoção. Aí vai falar, gente, mas peraí, essa pessoa é uma centopeia, cada pé é de um tamanho, né? Então, o que vai acontecer? Se você malandramente comprou o 38, botou aquela palmilha, tá lá andando com 38, o sapato vai ficar soltando do seu pé, mas você vai usar ele confortavelmente durante o mês todo. Quando você acabar o mês, o que você vai ter lá no seu pé? Um belo calo no local onde ele estava soltando. Por quê? Para ter hiperplasia, a gente precisa de tempo. A hiperplasia são traumas crônicos de baixa intensidade e de longa duração. Então, quando a gente tem esse tipo de trauma, aí sim, a gente tem tempo de ter hiperplasia, a gente tem tempo de ter realmente um crescimento de célula, mas sempre a presença de quem? Da inflamação, né? Então a inflamação está sempre presente na lesão reacional. Então você teve um fator iniciador e seu corpo vai responder com inflamação. Então as lesões reacionais da boca são as mais comuns que a gente tem. Por quê? Porque a boca ela é submetida a trauma diariamente, né? Durante a escovação, durante a fala, durante o uso de prótese, durante a mastigação, né? Então a boca é submetida diariamente a trauma e são células muito proliferativas. Então a chance dessas lesões em boca é muito grande. E o que a gente vai ver? Que essas lesões reacionais, o que elas são realmente, são momentos distintos do processo inflamatório. Então essas lesões reacionais, elas são como se a gente acompanhasse a inflamação, né, parando em cada momento específico e na hora que a gente parasse ali, a gente tirasse uma foto e desse um nome diferente. Então é isso que a gente tem nas lesões reacionais. São momentos distintos do processo de inflamação, como se a gente tirasse foto nesses momentos e desse um nome diferente. Então, como é que funciona a nossa inflamação? Então, a primeira inflamação, a primeira a chegar é a inflamação aguda, né?
aquela que chega rápido, mas que, por outro lado, ela não é específica, ela não reconhece o agente agressor. Então, ela é a mesma para um caco de vidro, para a bactéria da sífilis, para o vírus da AIDS, é a mesma informação, né? Com o passar do tempo, a inflamação ela vai se organizando e a gente passa a ter, então, a inflamação crônica. Essa, sim, ela é específica, ela consegue ser diferente dependendo de cada agente agressor, né? E ela é capaz de gerar memória. Se você for novamente agredido por aquele mesmo agente, a resposta já começa daí, né? Então é uma resposta muito mais rápida. Qual é o objetivo final da inflamação? Então é claro que o objetivo final da inflamação é se livrar do agente agressor, né? E reparar ali aquela área. A gente tem dois tipos de reparo: a regeneração e a cicatrização. A regeneração é o melhor reparo que a gente pode ter. Porque quando quando a gente tem células fontes daquele mesmo tecido que são mantidas ali, elas conseguem proliferar e recuperar aquela área, mantendo a função, né? Já a cicatrização, ela é o que a gente chama de operação tapa-buraco. É quando a gente perdeu as células fontes e aquela área ali, ela é preenchida por colágeno. Então é só tapa-buraco, porque a função foi perdida, aquilo ali foi substituído por colágeno. Então quando a gente fala de boca, né, que a gente está falando de epitélio mais mucosa, mais tecido conjuntivo, a única chance que a gente tem de ter regeneração é ter a camada basal do epitélio mantida, né? Então das duas uma, ou um trauma muito superficial, ou as margens são muito próximas, por isso que na sutura a gente tenta aproximar as margens, né? Mas a maior parte das vezes, se a gente não agir, a maior parte dos reparos em boca vão ser cicatriz, né? Vão ter a substituição de tecido conjuntivo ali, de fibrose. Só que antes da gente ter o nosso machucado totalmente reparado, né? Quando a gente se corta, por exemplo, aqui. Quando a gente se corta, por exemplo, antes daquela área ficar normocrômica ou mais esbranquiçada, ela fica o quê? Vermelho. Esse momento vermelho é o momento de tecido de granulação, que é esse momento aqui. É um momento em que o tecido está riquíssimo em vasos. Por quê? Esses vasos estão trazendo oxigênio e nutriente para permitir que os fibroblastos proliferem e que a gente comece então a ter ali a deposição de colágeno. Então, o tecido de granulação ele é um link entre o final da inflamação e o início da cicatrização. É ele que permite que a cicatrização ocorra, né? Então a gente vai ver que as lesões nada mais são do que esses estágios. Então, por exemplo, a hiperplasia fibrosa inflamatória. Como o nome já diz, é uma hiperplasia de fibras. Que fibras? Colágenos, né? Associada à inflamação. Ou seja, se eu voltar aqui, eu vou ver que a minha hiperplasia fibrosa nada mais é do que o quê? Cicatriz. Toda aquela área está preenchida por colágeno, por fibras colágenos, né? Então, normalmente, a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é uma lesão relacionada com traumas físicos mecânicos. Ou seja, uso de prótese, hábito de succionar, de mordiscar, traumas físicos mecânicos. Embora o nome mais correto e o que a gente use mais seja hiperplasia fibrosa inflamatória, a gente vai ver que há uma tendência, principalmente para concurso, de chamar pelo nome específico. Nome esse que varia de acordo com o aspecto clínico. Então, por exemplo, épulis fissurada. Esse nome épulis, ele vem de uma lesão em rebordo ou em gengiva. Então, o nome épulis não quer dizer nada, só que a lesão está presente em rebordo e em gengiva. E aí, o que a gente vai ver? Que a épulis fissurada é a hiperplasia fibrosa inflamatória associada à borda de próteses removíveis, né? Faz essa prega, esse excesso de tecido, que praticamente é um corega natural ali, né? Que ajuda a prender aquela prótese, mas a área onde a prótese está encaixando é uma área fissurada, né? É uma área onde normalmente a gente tem ali uma perda de superfície. Então, a área onde a prótese encaixa é uma área de perda de superfície e aberto à infecção secundária.
De uma forma geral, todas as lesões reacionais são mais comuns no sexo feminino pela questão hormonal, né? Mas a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é ainda mais, né? Por frequentemente estar relacionada a próteses, né? Então as mulheres, por serem mais vaidosas, usam mais próteses do que os homens. Agora, quando costuma ser por trauma, ou porque o paciente pensa que a mucosa jugal é chiclete, ou porque ele acha que pode restaurar sozinho o dente, a gente costuma chamar de fibroma, fibroma traumático ou fibroma de irritação. Então é essa hiperplasia fibrosa mais redondinha, normalmente associada a hábitos, né? Então o que a gente tem na hiperplasia fibrosa? A lesão é toda preenchida por colágeno, é o estágio de cicatriz. Toda a lesão é fibra colágeno. Um tipo diferente de hiperplasia fibrosa é a hiperplasia papilar inflamatória. Normalmente, quando cai hiperplasia papilar inflamatória em concurso, vão dizer para vocês que a lesão é no palato, ou então que o paciente usa prótese direto, 24 horas por dia, prótese mal adaptada e não higieniza a prótese. Por quê? O que a gente tem na hiperplasia papilar inflamatória? Normalmente é uma prótese larga, onde a gente tem um espaço entre a prótese e o palato, e aquela prótese é mal higienizada, então ela serve como se fosse uma moldeira para toda aquela nojeira estar em contato com o palato, né? Então o palato ele responde muito mais àquela perioporquice ali como moldeira do que propriamente ao trauma. Então normalmente fica esse aspecto mais papilomatoso, esse aspecto mais pedregoso e frequentemente associado com candidíase, né? Com aquela área vermelha. Então faz uma abrasão, remove isso aí, troca a prótese, o paciente fica tranquilo. Então o fibroma semelhante à folha é esse também da prótese superior, né? Ele vai crescendo, a prótese vai achatando, ele fica como se fosse uma folhinha ali presa ao palato. A gente pode ter também hiperplasia fibrosa associada à iatrogenia, né? Então a ideia iluminada da técnica do desentupidor de pia. Você faz ali uma depressão, um buraco que gera uma sucção, uma pressão negativa, o tecido cresce e fica quase uma prótese ali por botão, né? Então a gente acaba tendo ali essa característica maravilhosa. Né? Vocês acham que isso não existe mais? Eu também achava, mas recentemente eu vi umas 3 lá na aeronáutica. O paciente chegar com as 3 dessa coisa ali iluminada. Porque teoricamente com o implante acabou-se essa necessidade, né? Mas não. Só que não.